Você tá cansado e acha que é normal, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Não é só cansaço. É o seu corpo pedindo socorro depois de anos sendo tratado como máquina, alimentado com produto químico disfarçado de comida e dormindo menos que roteirista da Globo em semana de final de novela. A gente virou zumbi funcional. Trabalha, come qualquer coisa, vive na base do café e sobrevive no automático. Mas calma, não é culpa sua. É o sistema que te engana com praticidade. Te entope de ultraprocessado e ainda te aplaude por dar conta de tudo. Hoje a gente vai destrinchar essa farsa. Vamos falar do excesso de trabalho, da mentira da comida moderna e de como tudo isso tá te deixando doente por dentro e por fora. E se você acha que é exagero, espera só os próximos minutos, porque o buraco é bem mais embaixo. Eu sou o Bob, mete o dedo no like e vamos nessa. Você acorda cansado, trabalha cansado, dorme mal e acorda de novo. Parabéns! Você tá vivendo o ciclo oficial da modernidade. Mas sabe qual é o problema? Seu corpo não foi feito para isso. O excesso de trabalho não rouba só seu tempo. Ele desliga o modo recuperação do seu organismo. Você passa a operar no modo emergência, com o cortisol lá em cima, adrenalina girando feito roleta russa e seu sistema imunológico pedindo aposentadoria. O corpo precisa de pausas reais para se regenerar. Sono profundo, digestão sem pressa, respiração completa, até uma boa cochilada depois do almoço. Mas quem consegue isso hoje? Você almoça na frente do computador, responde e-mail no banheiro e só deita quando o cérebro já fritou igual hambúrguer de micro-ondas. E aí o que acontece? Você adoece, não com um trovão, mas com pequenos relâmpagos diários. Dor de cabeça que não passa, digestão travada, cabelo caindo, pele sem brilho, ansiedade como trilha sonora. E quando você procura ajuda, escuta a clássica: deve ser estresse. Ah, vá! Só que esse estresse não é um bichinho fofo. Ele é um veneno diário, que desregula seus hormônios, enfraquece seus músculos, atrapalha seu cérebro e desliga seu sistema de defesa. Você vira um soldado que nunca desarma. E o pior, começa a achar isso normal. Não é normal. É exaustão crônica. E o seu corpo não foi feito para viver esgotado. Ele foi feito para sobreviver, mas não por tanto tempo assim sem manutenção. Sabe quando você começa a esquecer onde deixou a chave? Quando conversar cansa mais que carregar peso? Quando até ouvir música parece irritante? Isso não é idade. Não é TPM. Não é preguiça. É o sinal mais claro de que você virou funcionário do mundo e esqueceu de ser pessoa. O excesso de trabalho não te mata de uma vez. Ele vai apagando você em fatias. Primeiro some o tempo com a família. Depois, os hobbies. Depois, o riso espontâneo. E por fim, aquela faísca no olhar que dizia: eu tô aqui. Você só acorda porque tem que acordar. Come qualquer coisa que mate a fome. Trabalha para pagar o que comprou trabalhando. E repete. E repete. E repete. A vida vira um loop de obrigações que te prometem futuro e te roubam o presente. E como ninguém tem tempo para mais nada, você começa a acreditar que lazer é luxo, que descanso é preguiça e que cozinhar uma comida decente é perda de tempo. Mas aí é que tá o truque. Enquanto você sobrevive correndo atrás do próprio rabo, o sistema lucra. Com sua pressa, com sua fome, com sua ausência. A lógica é simples. Quanto mais cansado você estiver, mais você consome porcaria. Mais você aceita qualquer coisa. E menos você questiona tudo isso. Você não vive. Você é vivido por uma rotina que não foi feita pra você, mas pra te usar. E o mais bizarro: você ainda se sente culpado por não estar rendendo o suficiente. Sabe o que é mais lucrativo do que vender comida? Vender soluções rápidas para quem não tem tempo de comer. E se você tá trabalhando demais, correndo de um lado pro outro, com agenda lotada e energia no modo avião, parabéns. Você é o cliente perfeito. É pra você que inventaram o iogurte de proteína com sabor artificial de framboesa fitness. É pra você que criaram o refeições em pó, o biscoito integral com chia e a barrinha saudável com 12 gramas de açúcar escondido. Porque quem trabalha o dia todo não vai picar cebola, nem cozinhar feijão. Vai abrir uma embalagem, vai beber uma promessa, vai mastigar culpa com textura de bolacha. O excesso de trabalho não só rouba seu tempo, ele condiciona a sua fome. Você começa a procurar o que é rápido, não o que é nutritivo. E aí o sistema te dá o que você quer. Um monte de produto embalado com propaganda bonita e zero compromisso com a sua saúde. E quando a conta chega, quando a glicemia sobe, a pressão estoura, a barriga incha e a cabeça trava, sabe quem lucra de novo? As farmácias, os planos de saúde,
Os laboratórios. Porque o ciclo é redondo. Você trabalha demais. Come porcaria, adoece, toma remédio e volta a trabalhar para pagar tudo isso. É a prisão perfeita. Tempo caro, comida lixo, saúde comprometida. E o mais doido? Ainda chamam isso de produtividade. Existe uma parte dentro de você que está exausta e quieta. Mas não é o seu fígado, nem seu estômago. É sua mente, que aguenta calado o caos do dia a dia, até que não dá mais. O excesso de trabalho te tira a presença. Os ultraprocessados te tiram os nutrientes. Mas a combinação dos dois rouba algo muito mais valioso: sua lucidez emocional. Você começa a viver no modo automático onde o sentir atrapalha. Ficar triste é um incômodo. Sentir raiva é falta de foco. A ordem é só uma: continue produzindo. Só que o cérebro não é burro. Ele sente o desequilíbrio. Sente a ausência de magnésio, de gordura boa, de sono profundo, de silêncio. E o que ele faz? Ele reage. Com ansiedade, irritação, crises inexplicáveis, vazio sem nome. Você não chora porque tá fraco. Você chora porque ninguém foi feito para aguentar isso tudo. A verdade é que o colapso mental virou rotina. A gente só finge que não vê. O sistema prefere que você tome um ansiolítico do que tire uma semana de folga. Prefere que você compre suplemento para foco do que durma direito. Prefere que você medite 10 minutos no intervalo desde que volte correndo pro expediente depois. E sabe o que é mais cruel? É que no fundo você começa a achar que a culpa é sua. Que você devia ser mais forte, mais resiliente, mais produtivo. Mas a verdade é outra. Não existe mente sã num corpo sabotado por rotina e comida de mentira. A sua cabeça tá tentando te avisar. Só que ninguém ensinou você a escutar. Sabe aquela sensação de comer um pacote inteiro de alguma coisa e ainda sentir vontade de repetir? Pois é, isso não é fraqueza. É engenharia alimentar. Os alimentos ultraprocessados foram feitos para uma coisa só: enganar seu corpo e sequestrar sua energia. Eles parecem comida, cheiram como comida, têm nomes de comida, mas no fundo são apenas uma combinação artificial de sal, açúcar, gordura e aditivos que provocam prazer momentâneo e cansaço duradouro. Você come e sente alívio. Mas as células continuam famintas. Porque onde deveria haver nutrientes de verdade como fibras, vitaminas, minerais, aminoácidos, tem só um pó colorido com gosto de infância triste e textura de promessinha gourmet. Seu corpo queria combustível. Você deu aromatizante de bacon, e isso se reflete no dia a dia. Você começa a ficar irritado, cansado antes do almoço, com sono depois de comer, com dor de cabeça sem motivo. Seu cérebro está tentando operar um sistema com energia de bolacha recheada. E o ciclo se repete. Você acorda cansado, come rápido, sente o pico de energia de 5 minutos, depois vem a queda. Aí repete. Mais café, mais barrinha, mais porcaria. No fim do dia, você não entende por que tá esgotado mesmo tendo comido o dia inteiro. A resposta é simples. Você não se alimentou. Você só se entupiu. Tem uma guerra acontecendo dentro de você. Mas não é metafórica. É literal. E o campo de batalha é o seu intestino. Ali vivem trilhões de bactérias que controlam mais coisas do que você imagina. Humor, imunidade, metabolismo, absorção de nutrientes, sono. É praticamente uma central biológica de comando. Agora adivinha quem são os primeiros a sofrer quando você vive à base de miojo, nuggets e refrigerante zero? Exatamente, elas. Os ultraprocessados não alimentam suas bactérias boas. Eles matam elas de fome. E em vez de flora saudável, o que cresce ali é um time de micro-organismos oportunistas que transformam seu intestino num ambiente inflamatório, ácido e disfuncional. Resultado? Inchaço, gases, prisão de ventre, diarreia, azia e sensação constante de estufamento. Mas não para por aí. O intestino desregulado também desregula a mente. A produção de serotonina, o tal hormônio da felicidade, acontece ali. E quando ele falha, você sente tudo. Tristeza, ansiedade, cansaço mental, falta de motivação. Não é só a comida que te derruba. É o caos interno que ela deixa para trás. Seu intestino virou uma trincheira. E enquanto você come como se estivesse só matando a fome, ele luta para manter você de pé. Você já se perguntou por que um salgadinho tem gosto de queijo, mas não tem queijo? Ou por que um biscoito sabor morango não viu nenhuma fruta de verdade na fábrica? Pois é, o que você chama de gosto bom pode ser só perfume sintético ativando zonas específicas do seu cérebro. O paladar humano foi domesticado por laboratório. O real virou chato. O artificial virou o novo normal. E isso não é por acaso. É projeto. Os ultraprocessados são desenvolvidos em ambientes controlados com foco em ativar picos de prazer sem alimentar de verdade. Você sente vontade de repetir.
Mas não por fome, por estímulo neurológico. Enquanto uma fruta tem doçura natural e variação de sabor, um refrigerante ou um doce industrializado tem padrão fixo e artificialmente otimizado. O mesmo gostinho viciante toda vez. Seu cérebro aprende a gostar de previsibilidade. Seu paladar desaprende a sentir sabores reais. É por isso que quando você come uma comida de verdade, tipo um legume assado, uma fruta fresca, um arroz com alho, parece sem graça. Você tá desintoxicado, mas seu cérebro acha que tá sendo punido. É como sair de um cassino barulhento e entrar numa biblioteca. O silêncio parece desconfortável, mas é só a sua mente pedindo reconfiguração. E o mais cruel, esse sequestro começa na infância. Antes mesmo de você escolher o que gosta, o sistema já decidiu o que vai te viciar. Você pode até achar que está descansando quando chega em casa e se joga no sofá com o celular na mão. Mas a verdade é que seu cérebro continua operando no modo emergência mesmo sem sirene tocando. Não existe mais pausa real. Não existe mais desligar. Seu corpo parou, mas sua mente está fritando por dentro. E essa é uma das maiores epidemias invisíveis do século. Viver com o sistema nervoso travado no modo alerta. O nome disso é hipervigilância. E ela não nasce de trauma extremo, como guerra ou acidente. Ela nasce do cotidiano moderno, da pilha de tarefas, do WhatsApp do trabalho que toca às 10 da noite, do trânsito barulhento, da luz da tela na cara às 3 da manhã. Seu cérebro interpreta tudo isso como ameaça, mesmo que você esteja só sentado. E como resposta, libera hormônios de defesa, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Parece normal no começo. Depois de um tempo, seu corpo começa a cobrar. Sua memória falha, seu humor oscila, sua energia desaparece e o mundo começa a parecer pesado demais. Não é frescura, é neurociência. Cérebro em alerta constante consome mais nutrientes, esgota mais rápido e perde eficiência. É como deixar o carro ligado por dias sem abastecer. O motor queima, a bateria morre, e você não entende por quê. A modernidade sequestrou sua mente e te obrigou a operar como máquina, mas sem manutenção, sem descanso profundo, sem silêncio. E como ninguém mais vive devagar, o colapso mental virou regra, só que ninguém chama de colapso. Chamam de vida adulta. A ideia de que a depressão aparece de repente, como um raio emocional, é reconfortante porque parece aleatória, fora do nosso controle. Mas a realidade é bem mais incômoda. Ela é montada lentamente, como uma construção silenciosa. Cada parede erguida com pequenas desistências que você vai empilhando no dia a dia. Você para de fazer o café com calma, depois para de cozinhar, depois desmarca o encontro com amigos, deixa o livro na estante pegando poeira. E pouco a pouco o que era rotina vira ausência. O que era prazer vira peso. O que era você vira só função. E você continua ali, sorrindo em reunião, respondendo mensagem, entregando no prazo enquanto por dentro não sente mais quase nada. Não porque não quer, mas porque está vazio. O cérebro sem nutrientes, sem descanso, sem estímulo emocional real, começa a operar em modo econômico. Ele poupa energia e emoção e começa a desligar partes importantes. Dopamina, serotonina, GABA. Hormônios que regulam humor, calma, conexão. Eles não desaparecem de uma vez. Eles evaporam lentamente, conforme você vai perdendo o vínculo com a própria vida. É por isso que a depressão de hoje é diferente daquela descrita nos livros antigos. Ela é mais silenciosa, mais funcional, mais disfarçada. Pessoas com agendas cheias e redes sociais ativas, mas completamente despedaçadas por dentro. E não é porque são fracas. É porque o sistema inteiro foi feito para te quebrar com eficiência. Sobrecarga, má alimentação, hiperexposição digital, sono ruim, vida sem tempo. E depois que você adoece, ainda te fazem acreditar que a culpa é sua, que você não se esforçou bastante, que você devia ser mais grato, mais resiliente, mais produtivo. Mas a verdade é que nenhuma mente aguenta viver nesse mundo sem quebrar. A única coisa que varia é o quanto ela aguenta antes de colapsar. Se você ainda acredita que existe preocupação real com o seu bem-estar por parte da indústria, talvez essa seja a parte mais amarga do vídeo. Porque não é apenas que ninguém te avisa, é que tem gente lucrando com a sua falência física e mental. E o mais cruel é que eles vendem esse lucro embrulhado em palavras bonitas como autocuidado, praticidade ou vida ativa. A equação é simples. Quanto mais sobrecarregado você está, menos tempo você tem para questionar. E quanto menos você questiona, mais fácil é vender soluções superficiais para problemas profundos. Você vive cansado? Eles te vendem energético. Vive ansioso? Te vendem cápsula natural com promessa de calma. Tá com insônia? Te empurram remédio tarja preta.
Falta de foco? Suplemento de ginseng. Falta de prazer? Tadalafila. Falta de esperança? Um influenciador sorrindo no Instagram com frase motivacional. Mas ninguém resolve a causa. Porque a causa o excesso de trabalho, a comida sem alma, o sono picotado, a mente em alerta constante é o que sustenta toda a estrutura de consumo. Você não é paciente. Você é cliente. E quanto mais você sofre, mais completo você se torna como consumidor. Você precisa de comida pronta, de café forte, de fone de ouvido cancelando o mundo, de aplicativo de meditação, de suplemento, de remédio, de algo que te ajude a continuar operando mesmo em ruínas. O sistema não quer que você pare. Ele quer que você funcione quebrado. Só o suficiente para não colapsar de vez, mas nunca bem o suficiente para sair da roda. E enquanto isso, as campanhas falam de saúde, as embalagens falam de bem-estar, os rótulos gritam equilíbrio. Mas é tudo sobre manter você dependente. Dependente de estímulo, de consumo, de alívio imediato. Porque a sua doença, é altamente lucrativa. A cura? Silenciada. Porque saúde de verdade, no fim das contas, não dá dinheiro pra ninguém. A verdade mais incômoda é essa. A gente normalizou a doença. Transformou o cansaço crônico em orgulho. A ansiedade em produtividade. O sono ruim em piada. A alimentação ruim em falta de tempo. E o mais triste? A gente se adaptou. Você acorda todo dia com o corpo pedindo socorro, com a mente querendo parar, com o estômago se virando com farinha e aromatizante e ainda assim vai. E ainda assim entrega. E ainda assim sorri. Mas até quando? Até quando o padrão vai ser se arrastar durante a semana para fingir que descansou no fim de semana? Até quando o almoço vai ser na frente do computador e o jantar um pacote aberto no banco do carro? Até quando o seu cérebro vai ser forçado a operar sem nutrição, sem pausa, sem silêncio? Você já reparou que tá todo mundo cansado? Que todo mundo conhece alguém com burnout, com gastrite, com depressão, com crise de pânico? Você já parou para pensar por que as crianças já têm ansiedade? Por que adolescentes tomam remédio para dormir? Por que adultos estão esgotados aos 30? Não é você, é o modelo. É um sistema que cobra performance de máquina, mas entrega combustível de péssima qualidade. Um sistema que te ensina a correr, mas nunca para onde. Que te faz confundir produtividade com valor pessoal. Que te recompensa por aguentar calado, mesmo que você esteja se destruindo por dentro. E o mais cruel é que a gente aprendeu a se culpar. A achar que o problema é falta de foco, falta de disciplina, falta de gratidão. Mas a verdade é outra. Ninguém foi feito para viver como a gente está vivendo. A vida que te prometeram de equilíbrio, saúde, sucesso e bem-estar não cabe na rotina que te impuseram. E talvez o primeiro passo seja admitir isso. Talvez a mudança não comece com um aplicativo de respiração ou uma dieta da moda, mas com uma pergunta brutal e honesta. Quem você virou, tentando dar conta de tudo? E mais importante, quem você deixou de ser nesse processo? Porque no fim das contas, você não nasceu para ser uma engrenagem que entrega, consome e repete. Você nasceu para sentir, para criar, para respirar fundo sem culpa, para comer com prazer e viver com presença. E se isso hoje parece um luxo, talvez o verdadeiro problema não esteja em você. Talvez esteja no mundo que disseram que era normal.